And I'm afraid of darkness, so life is better when you light me up. And I'm ashamed of all of my mistakes, for heaven's sakes, I've been swinging from the rafters. And I don't know if I got what it takes, for heaven's sakes, throw me out with all them bastards. Small disasters, they got me running from myself at night. And all I'm after is a better way to shine a brighter light. Fala pessoal, e aí? Tudo tranquilo, tudo na paz, muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou o professor Leonardo Martins. Vou falar um pouquinho sobre a língua portuguesa, né? Como a língua portuguesa será cobrada e pode ser cobrada nesse concurso aí para Maringá, nessa banca Instituto Unifil, né? Uma banca que é uma banca bem gramatical. Ah, pessoal, muita gente que começa a estudar língua portuguesa vai se garantindo na interpretação quando não gosta da parte gramatical. Isso não dá certo, tá, pessoal? Não dá certo. A nossa banca, ela divide, né, os assuntos em cerca de 80% das questões gramaticais. E questões gramaticais, assim, gramaticais de verdade, tá? Porque a gente encontra em muitos concursos questões que envolvem, né, a gramática com a interpretação de texto e tudo mais. Aqui não, tá, pessoal? Você vai ter ali, né, 20% das questões de interpretação, compreensão textual, e o resto é a gramática pura e seca. Pegar uma frase, pedir para você achar o objeto direto, o objeto indireto, o que é um sujeito, o que é aposto, o que é vocativo. Aquilo tudo ali, isso tudo, até nessa provinha que a gente vai pegar aqui agora para brincar, até mesmo tipos de predicado caiu. E isso é raríssimo em qualquer outra banca. Mas a nossa banca cobrou, a nossa banca pediu isso. E aí a gente tem que saber, porque você tem que chegar lá na sua prova e gabaritar essa parada, meu irmão. Não tem para onde correr. Então vamos ver o texto aqui, tá, pessoal? Que não foi, né, duas questões sobre esse texto aqui, questão 1 e questão 2, tá? E que não foi um texto aqui muito fácil não, tá? Foi texto fácil assim, molezinha não, tá bom? Vamos lá, vamos entender primeiro a questão 1, né? Eu sempre gosto de dar uma passada de olho na questão para depois já ler o texto com alguma noção, né? Ele diz assim, ó, assinale a alternativa correta de acordo com o texto, né? Aí ele diz que o texto apresenta um resumo de um livro infantil a fim de discutir a gravidade do bullying. Trata-se de um texto que apresenta um livro infantil escrito por Cordeiro de Sá com o intuito de conseguir recursos para o financiamento, né? Ou seja, ele está querendo dinheiro ali para financiar, né, a publicação. Trata-se de um texto sobre superação contra a arrogância, o medo, o bullying e dentre outros bloqueios, né? O texto apresenta Cordeiro de Sá, escritor renomado que está lançando um novo livro na literatura infantil. Vamos ver, né, pessoal? Vamos tentar entender e vamos ler esse texto aqui. E a gente vai ler aí as principais partes, grifar as principais partes e tentar entender o que diz esse texto aqui. Veja bem, olha só, a Emma e o sonho. E apesar de ser aparentemente um livro infantil, olha só, eu já consegui, só lendo isso aqui, parece que a gente já consegue eliminar uma opção. Porque ele diz que trata-se de um... ele diz aqui, apresenta o resumo de um livro infantil. Ó, não é um livro infantil. Ele diz que aparentemente um livro infantil. Então não é, se aparentemente é porque só parece, então você já consegue eliminar uma opção, tá vendo? Como é importante você entender, tá, pessoal? Que é interessante você dar uma olhada na questão antes de ir para o texto, isso é importante sim. Ainda mais quando você tem poucas questões sobre o texto, aqui só duas, ó, as outras já são questões gramaticais, entendeu? Então é importante sim você dar uma passadinha de olho
antes de marcar. E aí você tem ali, ó, apresenta o resumo de um livro infantil. Não é livro infantil, ó. Apesar de ser aparentemente um livro infantil, A Emma e o Sonho é voltado para todas as faixas etárias. A ideia nasceu das reflexões que o autor Cordeiro de Sá fez ao longo de sua experiência profissional, tanto como artista visual, quanto como professor universitário nas áreas de criação e criatividade, e também como educador social. Cordeiro reuniu vários conceitos complexos de criatividade, reunindo-os em uma fábula, de forma simples e didática, tornando esse conhecimento acessível para pessoas de todas as idades, de forma lúdica e agradável, para que pudessem realizá-lo, fazer uma reflexão pessoal e expandir a criatividade em suas vidas. Desta forma, Cordeiro mostra que a criatividade pode ser ensinada e estimulada para todos, através da história de uma Emma que ao nascer vira uma borboleta e tem um sonho de voar. A Emma e o Sonho é uma fábula sobre superação, por meio de personagens que simbolizam a arrogância, o medo, o bullying, dentre outros. A personagem principal mostra como enfrentar todos os bloqueios de criatividade. A obra também tem por objetivo o trabalho pedagógico com inúmeros recursos que o autor propõe. Cordeiro de Sá é jornalista, mestre em arquitetura e urbanismo pela ESC-USP. E já foi premiado como ilustrador. Olha, isso aqui é interessante, que eu acho que eu consigo eliminar uma opção com essa frase aqui. Já foi premiado como ilustrador. Ele diz aqui, pessoal, que o texto apresenta Cordeiro de Sá, escritor renomado que está lançando um novo livro de literatura infantil, tá vendo? Não é um livro de literatura infantil, é só aparentemente infantil. E outra que ele não está apresentando o Cordeiro de Sá, ele está apresentando um livro. Só falou um pouco sobre o autor dele. Então, você tem duas opções ali já, a letra B ou C, as outras não podem ser, Já foi premiado como ilustrador, quadrinista, animador, roteirista, bonequeiro, gestor social, e 3 de suas obras já foram indicadas ao troféu HQ Mix. O livro está em formato 210, por 210, 20 páginas coloridas e poderá ser financiado até dia 4 de setembro deste ano através do site. Opa! Pessoal, acho que nós encontramos o gabarito ali no final. Ou seja, trata-se de um texto que apresenta um livro infantil. Cara, não é muito bem um livro infantil, A gente já falou que ele é aparentemente infantil, Então essa informação aqui já não está muito certa não, mas vamos ver. Escrito por Cordeiro de Sá com o intuito de conseguir recursos para o financiamento, para a publicação do livro. Cara, a segunda parte ali tá certa sim, Embora a gente tenha eliminado, tá, pessoal? Aparentemente, a gente não poderia, agora que eu fui ver aqui, pelo finalzinho, a gente não poderia descartar essas possibilidades. Olha como é que a questão é difícil. A gente não poderia descartar essas possibilidades não, porque aqui ele diz que é aparentemente um livro infantil. Então a gente já eliminaria a letra A, letra B e letra D, ficando com a letra C. Mas presta atenção, aqui no finalzinho, ele fala que o livro, cadê? 20 páginas coloridas. Pô, um livro de 20 páginas, cara, é um livro infantil, Então, cara, a gente não pode eliminar só com essa opção, não. Infelizmente, vamos ver o resto, Letra A, apresenta o resumo de um livro infantil a fim de discutir a gravidade do bullying. Cara, não falou nada de bullying aqui, Falou que alguns personagens, olha aqui, por meio de personagens que simbolizam arrogância, medo, bullying, dentre outros, a personagem principal mostra como enfrentar todos os bloqueios de criatividade. Então, não. Trata-se de um texto que apresenta um livro infantil escrito por Cordeiro de Sá com o intuito de conseguir recursos para o financiamento para a publicação do livro.
Cara, parece ser sim, porque ele só colocou o que é o livro, né? O que faz o livro, as qualidades do livro, depois colocou a qualidade do autor. Para quê? Para convencer alguém a financiar o livro. E no final ele falou como que alguém poderia financiar esse livro. O livro terá formato 210 por 210, 20 páginas coloridas e poderá ser financiado até dia 4 de setembro deste ano, né, através do site de financiamento coletivo Eco do Bem. Bom, a letra B, cara, ela tá boa. Embora eu não concorde muito com essa ideia de livro infantil, porque ele falou que é aparentemente infantil, né? Trata-se de um texto sobre superação contra a arrogância, o medo, o bullying, dentre outros bloqueios de criatividade. A letra C estaria até boa, né? Por causa dessa partezinha aqui nesse segundo parágrafo. Mas, pessoal, a conclusão do texto nos trouxe a ideia principal, né? Ele elogiou todo o texto, elogiou todo o livro, né? Contou como que seria, depois ele fez ali, né? Jogou, né? Tudo que o autor tem de bom, como ele já foi premiado, quem é o autor, para quê? Para convencer, no final, as pessoas a financiarem a publicação desse livro, entendeu? Então, a conclusão ali diz que, embora a letra C fosse, né, uma resposta bem tranquila, acha que a B, né, é a melhor opção, sem dúvida, né? E o texto apresenta Cordeiro de Sá, ele não apresenta o Cordeiro, né? Ele não apresenta o autor, apresentou, mas o livro, né? O intuito principal, tá, pessoal, era conseguir ali o financiamento, beleza? Esse era o intuito principal, tanto que isso é o que está na conclusão, né? Então veja que não era, tá, pessoal, um texto fácil. E aqui, pessoal, você tem a tipologia do texto, né? A questão número 2 fala sobre a tipologia textual. E aí você vai ter aqui dissertação, pessoal. Dissertar é apresentar uma tese. Apresentação organizada de uma tese. Descrição, pessoal, é caracterizar. Normalmente características físicas, né? Injunção é um texto que visa a instruir. E exposição expõe o assunto. Vamos lá, vamos entender como que funciona aqui. Primeira coisa, pessoal, eu, tá? Professor Leonardo. Deixa eu me ajeitar isso aqui. Essa merda aqui. Vou botar aqui rapidinho, botar um zoom aqui maior, para ficar bonitinho aqui, ficar enquadradinho. Prontinho. Pessoal, eu, tá, sinceramente, não concordo com essa questão aqui, não. Para mim, essa questão ela foi mal formulada. A resposta ela não tá errada, mas ela foi uma questão mal formulada. Por quê, pessoal? Existem dois tipos. Primeira coisa, né? Aqui nós não temos uma descrição, né? Não há descrição aqui. Porque descrever é você caracterizar normalmente características físicas de alguma coisa. E a descrição aqui, ó. Essa partezinha aqui é uma descrição. Mas só. Todo o resto não teve uma descrição física de como que era o livro e tudo. Ele contou a história, fez ali, tudo certo. Descrição não. Injunção não está te instruindo. Injunção seria comprou um carro. O carro tem um manual, não tem? Então, o manual do carro é um texto que visa instruir você a usar o carro de forma correta. Isso é um texto injuntivo. O problema, cara, dessa questão é que a exposição é um tipo de dissertação. Existem dois tipos de dissertação. Existe a dissertação argumentativa
e existe a dissertação expositiva. Certo? Então, na minha humilde opinião, falar que o texto é expositivo não descarta o fato de ser uma dissertação. Olha, o texto ele é dissertativo. Ele é dissertativo, expositivo, porque eu estou expondo aqui como que é o livro, quem é o autor. Olha só como aqui eu estou expondo as características do livro, quem é o autor, né? Como que ele já foi premiado, o que que ele estudou. Então, olha como aqui eu tenho tudo isso. Cara, o gabarito foi exposição, beleza, é a melhor resposta, sim. Mas dizer que não tem dissertação ali, não posso. Tá entendendo? Então, eu, na minha humilde opinião, não deveria ter dissertação nas alternativas, porque a exposição é um texto dissertativo. É um texto dissertativo expositivo. Então, na minha humilde opinião, nós não deveríamos ter o gabarito ali, O gabarito seria a letra D, mas a gente não poderia ter, dentre as alternativas, a dissertação. Porque não pode dizer que aquele texto não é dissertativo. Tá, pessoal? Então, ali, né, eu não concordo muito. Né? Concordo com o gabarito, mas não concordo que essa questão não tenha sido anulada. Porque para o gabarito ser letra D, as outras opções têm que estar erradas. A letra C está errada, a letra B está errada, mas a letra A não. A letra A não está errada. O texto é um texto dissertativo expositivo. Certo? Então, assim, muita calma nessa hora e, infelizmente, aconteceu. É a melhor resposta? É a melhor resposta, mas, pessoal, não é a única, né? Número 3. Através da história de uma ema que, ao nascer, ver uma borboleta e ter um sonho de voar, qual é a função morfossintática da partícula em destaque, daquele que em destaque ali? Ele está dizendo que nós temos a função do que? Queridos, presta muita atenção nisso que eu vou falar aqui. Na nossa prova, na sua prova, quando você encontrar alguma questão pedindo a função do que é que você vai fazer a primeira coisa? Você sabe que o que tem muitas funções. Você sabe que o que tem diversas funções. O que tem muitas funções. Mas você precisa saber que em 90% das vezes o que vai ter função de pronome relativo ou conjunção integrante. Em 90% das vezes, o que é um pronome relativo ou uma conjunção integrante. Como pronome relativo, você vai se lembrar da palavra o qual, a qual e as variações. Como conjunção integrante, você vai se lembrar da palavra isso. Aqui, ó, isso. Como assim, professor? Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Preste atenção. Se eu falasse assim, ó, o rapaz que estudou bastante disse que a prova estava fácil. O rapaz que estudou bastante disse que a prova estava fácil. Aí você tem esses dois cases aqui, né? Aqui e aqui. Primeira coisa, você pode falar assim, ó, o rapaz isso? Não. Você vai dizer o rapaz o qual estudou bastante. Esse que, ele tem tudo para ser um pronome relativo. Agora, Léo, o que faz um pronome relativo? Pessoal, o pronome relativo,
ele estabelece uma relação, o pronome relativo, ele estabelece uma relação anafórica com o termo anterior. Ou seja, ele sempre vai se referir a um termo anterior. E isso é o pronome relativo. O pronome relativo ele evita a repetição de um termo anterior. Por exemplo, o rapaz, o qual estudou bastante, disse que a prova estava fácil. Se eu não tivesse a palavrinha aqui, esse pronome relativo, eu teria que repetir a palavra rapaz. Eu diria o rapaz estudou bastante. O rapaz disse que a prova estava fácil. Eu teria que repetir a palavra rapaz. E graças ao pronome relativo eu não tenho a necessidade de fazer essa repetição. Agora aqui, você não pode falar disse o qual a prova estava fácil. É impossível. Mas o rapaz disse isso. Você não vai trocar o que por isso, não. Não faz sentido, né? Disse isso, a prova estava fácil. Não. Você vai trocar tudo que está depois desse que. O rapaz disse isso. Trocou por isso. Esse que provavelmente vai ser a conjunção integrante. Então ali você tem os dois ques que mais aparecem na sua prova. E aí você vai ter que matar, meu irmão. Você tem que olhar se é pronome relativo ou se é conjunção integrante. É o primeiro passo. E aí, através da história de uma ema, a qual, ao nascer, ver uma borboleta e ter um sonho de voar. Através da história de uma ema. Essa ema, ao nascer, esse que é trocado pelo qual, logo é um pronome relativo, não uma conjunção integrante. O que pode ser um pronome indefinido? Pode, mas é muito raro. O que pode ser uma conjunção coordenativa aditiva? Pode, mas é muito raro. Normalmente ele é pronome relativo ou conjunção integrante. Em 90% das vezes o que é um pronome relativo ou uma conjunção integrante. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, gabarito, letra B de bola, com certeza nós temos um pronome relativo ali. Depois ele vai ter que a ideia nasceu das reflexões que o autor Cordeiro de Sá fez ao longo de sua experiência profissional. E ele diz que esse termo destacado pode ser classificado sintaticamente como... pessoal, mais uma vez, tá? A prova aqui, ela cometeu um pequeno... Deu mole, mas acabou que esse mole deixou a questão até mais fácil, né? Porque, vamos lá, vamos entender o seguinte. Se eu falasse assim, ó, presta atenção. Leonardo, professor de língua portuguesa, trabalha no Rio. Quando eu digo Leonardo, professor de língua portuguesa, trabalha no Rio, eu tenho aqui Leonardo e agora eu vou explicar quem é Leonardo. Quem é Leonardo? É professor de língua portuguesa. Isso aqui, pessoal, é o nosso aposto explicativo. E aí a questão até tentou colocar um aposto explicativo ali, né? A ideia nasceu das reflexões que o autor Cordeiro de Sá fez ao longo de sua experiência profissional. Autor, e agora eu vou explicar quem é esse autor, tudo bem, tranquilo? Ficou até mais fácil que o normal, porque aquilo ali realmente é um aposto, tá, pessoal? Sem dúvida nenhuma, tá? Aquilo é um aposto. Não pode ser um adjunto adverbial. Seria adjunto adverbial de quê? Adjunto de nominal não pode estar separado por vírgula. Não tem como, impossível. Complemento nominal não está completando nome nenhum. Aquilo ali é um aposto, tá, pessoal? Tá entre vírgula aqui, beleza? Mas a grande verdade, tá, pessoal, é que essa vírgula aqui ela é até polêmica. Ela nem deveria existir porque aquele aposto ali não é o tal do aposto explicativo. É o aposto que a gente chama de aposto especificativo. É um aposto que a gente chama de aposto nominativo. Normalmente é um nome próprio. E normalmente ele não vem com a vírgula, tá, pessoal? Mas o fato de ter colocado vírgula ali deixou até mais fácil, né, a nossa situação, beleza? Porque o aluno normalmente vê termo entre vírgula e já acha que é um aposto, né?
Cara, não é sempre assim, mas nessa questão foi, né? Então ali realmente temos um aposto, mas na minha opinião nem é o aposto explicativo, é o aposto especificativo, mas nem a banca entendeu como aposto especificativo, né? Eles colocaram ali como aposto explicativo. O ideal seria ser colocado sem vírgula. O que é um aposto especificativo? Léo, presta atenção, olha só. O professor Leonardo Martins trabalha no Rio. Quando eu digo professor Leonardo Martins trabalha no Rio, eu tenho aqui Leonardo Martins sendo um nome próprio. Pessoal, vou já ensinar para você como é que funciona isso. Presta atenção. Sempre que você tiver um nome próprio seguido de um substantivo, professor Leonardo Martins, o Rio, Amazonas, o estado do Rio de Janeiro, a cidade de Itajaí, a cidade de Maringá, o curso Implacável. Sempre que você tiver um nome próprio, né, antecedido de um substantivo, ou seja, um substantivo e logo depois um nome próprio, como professor Leonardo Martins, curso Implacável, aqui ó, o curso Implacável aprova muito. E aí você vai ter aqui esse termo como nome próprio, seguindo um substantivo aqui, normalmente ele é um aposto especificativo. Para garantir que ele é um aposto especificativo, o que que você faz? Você vê que quando você menciona esse aposto, você já se lembra do termo anterior. Quando você fala Cordeiro de Sá, você já se lembra de autor. Isso é um aposto que não é um aposto que você está acostumado, não. É o aposto que não é um aposto explicativo, é um aposto especificativo. E o aposto especificativo, normalmente ele vem sem vírgula, tá? Existem até alguns autores que aceitam a colocação desse aposto, tá, pessoal? Com a vírgula, mas o ideal mesmo é colocar sem, né? Igual eu fiz aqui. O professor Leonardo Martins, quando você fala Leonardo Martins, você já se lembra de professor. Então isso é um aposto, não é explicativo, porque eu não estou explicando. Estou especificando, é o aposto especificativo. Beleza? Então ali nós temos um aposto especificativo. Quando você fala Implacável, você já se lembra de curso. Então, um aposto especificativo. Normalmente, um nome próprio. Leonardo Martins, Cordeiro de Sá, Implacável, que é o nome do curso. Isso é o aposto especificativo. Beleza? 100%? Essa provinha, pessoal, ela tem 10 questões e no próximo bloquinho nós vamos corrigir as outras 6 questões. Beleza? Fiquem com Deus, tamo junto, um forte abraço e até daqui a pouco. Tchau, tchau.